A você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 5. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 5. Senhor meu Deus, abençoa-nos aqui, transmita a sua palavra no espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo. Em total dependência do Senhor, nos entregamos. Pedimos que o Senhor nos abençoe aqui, pelo teu poder, que toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados hoje e eternamente ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que abençoe o Senhor a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Quando Jesus proferiu essas palavras, ele as proferiu a um povo sofrido, a um povo humilhado, a um povo oprimido, um povo cuja a terra fora invadida por forças estrangeiras. Nós podemos imaginar o grau de sofrimento que este povo vivenciava. Quando nós vemos o que está acontecendo no mundo afegão, o desejo de tantas pessoas de abandonarem, de fugirem daquela situação, era um povo talvez em fuga, um povo desejoso de sair daquela situação em que eles estavam inseridos. Como esse povo se via, como essas pessoas se viam. Quando nós estamos bem, quando as coisas estão bem, nós temos uma autoestima bem cuidada. Mas quando nós estamos vivenciando crises, quando nós estamos vivenciando dificuldades e dificuldades intensas, não pequenas, havia escassez, havia opressão, havia fome, havia desespero, havia grande angústia, havia uma situação em que as pessoas estavam vivendo dentro deste clima, dentro dessa atmosfera. Portanto, havia um desejo de libertação, um desejo de serem eles agraciados pela mão libertadora de Deus. Jesus mostra a esta gente
que a raiz do seu problema estava muito além daquilo que eles simplesmente olhavam e viam ao seu redor. O seu problema era mais do que os romanos. O seu problema era mais do que a crise que a nação estava mergulhada. O seu problema ia além de um Herodes. O seu problema ia além de autoridades corruptas. Isso nos faz lembrar muito a situação que nós próprios vivemos. O seu problema vai muito além do que os problemas que nós estamos vivenciando, que na realidade são, de certa forma, consequências de um problema original. Se queremos ser libertos destas coisas, teremos que ser libertos daquilo que propicia estas coisas terem poder sobre a nossa vida. Chama o Senhor ao povo de Israel ao arrependimento, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e orar, eu dos céus ouvirei a sua oração e sararei a sua terra. Mas para isso temos que nos arrepender e nos converter. Arrependimento vai além de apenas ficarmos tristes, contristados, perturbados até, pela falta ou pelo erro que cometemos. Ela implica não apenas nesta postura que é importante, mas naquela postura consequente da mesma que diz: não mais farei, em que eu tomo uma posição distinta da posição que tomava antes, não mais farei. E quando eu tomo essa posição de arrependimento, eu também entro na restituição. Veja, disse e diz a Bíblia sobre o princípio de restituir. E quando você restitui, você nunca restitui na mesma proporção que você prejudicou. Quando eu passo a restituir, eu restituo numa proporção maior do que eu prejudiquei. Foi assim mesmo que aquele homem disse ao Senhor Jesus: se alguém tem o prejudicado, restituirei 4 vezes mais. Sempre a restituição é algo mais abundante. E quando Deus traz restituição à nossa vida, Ele não limita em pouco a restituição. Veja, a Bíblia diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Anos consumidos. Os anos perdidos. Sabe, muito se fala com razão, que nós vivemos uma realidade de um ano perdido. A pandemia trouxe tanta inatividade, paralisou as coisas de tal maneira que em diversos setores é declarado como um ano perdido, um ano infrutífero. Deus está disposto a nos restituir tudo o que não alcançamos e mais, tudo o que poderíamos inclusive alcançar.
É assim que o Senhor age nas nossas vidas quanto à restituição. Ele mesmo diz: ninguém há nessa vida que tenha perdido qualquer coisa por amor a mim, que já nesta vida não receba 100 vezes mais. Essa não é qualquer restituição. Essa é uma restituição desproporcional. É uma restituição muito além do que nos é devido. Deus não faz apenas o que você precisa receber. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Medida transbordante. Quando uma medida é transbordante, ela vai além do alcance que você tem de contê-la, de recebê-la. Deus quer te dar além da medida. Além da medida para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Isso se chama o quê? A operosidade da graça de Deus. Essa é a operosidade da graça de Deus. Esteja pronto para uma mudança total. Quando Deus profere a sua palavra, algo extraordinário acontece, porque a Bíblia diz que Deus não lança a sua palavra para que ela volte vazia, mas ela não voltará vazia para o Senhor, sem ter cumprido o propósito para o qual ela foi lançada, ela foi dita, ela foi manifestada. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Essa palavra trabalha, executa, realiza o que ela falou. Veja, o profeta Isaías profetizando, declarando sobre um fato futuro, declara-o no pretérito perfeito, falando como não que venha a acontecer, mas já tendo acontecido. Ele levou sobre si. Não ele levará, mas ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Essa é uma palavra que é o poder da palavra profética, que fala não apenas na convicção de que acontecerá, mas na convicção de que já existe e que já aconteceu. Jesus disse: se vocês pedirem qualquer coisa em meu nome ao Pai, crendo, não que receberão, a Bíblia diz, crendo que já receberam. Crendo que já receberam. É muito importante essa postura de fé. Nós temos às vezes uma fé um pouco equivocada, desculpe-me falar assim, uma fé que crê que Deus fará. A fé crê que Deus já fez. A fé crê que já foi executado, que já foi realizado, que Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu não sei se isso mexe com você, mas isso mexe comigo. Nós temos que ter essa postura de fé. Nós estamos tendo uma fé conjugada num tempo errado. Nós estamos conjugando coisas para o futuro que já deveríamos estar conjugando para o passado. Israel tinha tanta esperança
que pudesse algo acontecer. Jesus já prega como se isto já houvesse acontecido. Vós não sereis, vós já sois. Eu imagino aquele povo ouvindo essa palavra e dizendo: como? Está falando de mim? Eu sou o sal da terra? Eu sou a luz do mundo? O Senhor está falando de mim, da minha pessoa? Sabe, pistes, a palavra grega para fé, é ao mesmo tempo substantivo, fé, quanto um verbo, a ação da fé. De modo que fé não é algo apenas para que a tenhamos, não é a substância que devemos apenas ter, ela também é o verbo no qual devemos agir. Então, fé precisa ser conjugada. Nós precisamos conjugar fé. Nós precisamos conjugar o nosso ato de crer firmemente no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, com a certeza e a convicção, sabendo que a fé é sempre efetiva. Onde há fé, não apenas as coisas acontecerão, as coisas já aconteceram. Estamos só esperando possuir, mas elas já aconteceram. Quando cremos numa cura divina, cremos que a cura já aconteceu. Uma fé, eu diria, quanto à cura divina, que crê que a cura acontecerá, é uma fé como daquele homem que disse ao Senhor: se podes alguma coisa, ajuda-nos. É uma fé com certo grau de dúvida. É uma fé que tem uma remota esperança. Quem sabe Ele me abençoará. Não. Jesus disse: se podes. Tudo é possível ao que crê, ao que o homem consciente do que o Senhor havia lhe dito, tendo revelação, disse: eu creio, mas ajuda-me. Ajuda-me na minha falta de fé. Há quem creia, mas não tenha fé. Isso é algo muito estranho para mim, que principalmente dentro da nossa língua, crer e fé são praticamente sinônimos. Mas crer é uma coisa, fé é outra coisa. Fé é muito mais intenso do que crer. A Bíblia mesmo diz: você crê, faz bem. Mas saiba que até os demônios creem e tremem. Mas fé é algo mais poderoso. Jesus, quando falou essa palavra, era necessário que aqueles que ouviram essa palavra: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, crescem totalmente nesta palavra. Nesta palavra, você tem que crer no que Jesus está dizendo que você é, que nós somos. Eu tenho fé em Deus, no que Deus é. Amém? E você tem fé em Deus, no que Deus diz que você é. Nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Nós somos sal com um propósito:
dar gosto. Se o sal vier a perder o seu sabor, se ficar insípido, sem sabor, para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Não é totalmente imprestável, porque ele tem uma função, ser lançado fora e ser pisado. Alguns dizem que isto vinha da prática de lançar sal na época da nevasca, quando os degraus do templo ficavam escorregadios. Então lançava-se sal, prática que em países aonde há queda de neve, gelo, se lança sal para que não haja o quê? Derrapagem, para que não escorreguem. Então, tudo isso era feito para que os homens não viessem, perdão, a escorregar, a cair. Essa é uma função, é um propósito. Mas se fala muito sobre o sal que conserva, o sal que dá sede, o sal e assim por diante, mas o que Jesus disse, a grande função de sermos sal é para darmos gosto, para darmos sabor. E como eu tenho dito e volto a dizer agora, o sal não precisa ser visto para ser sentido. Você pode não estar sendo visto, mas está sendo percebida a sua presença. A nossa presença é uma presença que se faz ser percebida. Será que é assim que estamos agindo na sociedade? Jesus, então, deixa essa palavra e aqueles que ouviam essa palavra deveriam ter uma indagação, sim, mas o que isso quer dizer? Jesus amplia o que está falando a eles, dizendo: vós sois a luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Uma coisa é terra, outra coisa é mundo. Principalmente quando você fala a um judeu, quando você fala a palavra terra, ele tem um entendimento. A palavra mundo, ele tem outro entendimento. Mundo é a totalidade, mas terra é uma particularidade da totalidade. Sei, é um pouco estranho falar assim. Mas quando Deus fala de terra para o povo de Israel, é a terra prometida. É a própria região, a terra deles. Esta é a terra que eu vos prometi a Abraão, a sua descendência, de vos dar. Essa é a terra da promessa. Você, eu, cada um de nós, temos que na terra, nos limites que Deus nos concedeu, sermos o gosto, sermos o sabor, sermos o sal da terra. Mas há um sentido muito mais amplo, em que o judeu entendia como algo muito mais amplo, que entendia como algo bem maior, que é o mundo. Jesus não nos restringiu
a pregarmos o Evangelho apenas na nossa terra. Disse para pregarmos a partir de Jerusalém, a partir de Jerusalém, para a Judeia, Samaria e até os confins de toda a terra. Jesus disse para fazermos discípulos de todas as nações. E para fazermos discípulos de todas as nações, nós temos que ser luz do mundo. Nisso não podemos nos ocultar, nisso nós temos que nos revelar. Não se oculta uma cidade edificada no monte. Aí temos que ser vistos, temos que ser percebidos. Sabe, o grande problema é que nós temos um conceito correto, bom, direito, e que os bons, a Bíblia diz, que os das trevas são mais hábeis em suas obras do que os da luz. E quantas vezes nós percebemos aqueles ministérios íntegros, corretos, santos, direitos, totalmente desconhecidos. Porque nós tomamos um conceito de humildade, que não é que esteja errado, mas é que às vezes levamos num extremo e simplesmente nos ocultamos. Isso é esconder-se, isso não é ser humilde. A humildade está em mesmo que sejamos vistos, não venhamos a ser afetados por essa visibilidade. Ao contrário, nós temos que não somente sermos vistos, mas as nossas obras têm que ser vistas e conhecidas. Assim vejam também os homens as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Eu perguntava ao Senhor, quando Ele falou comigo para trazer esta palavra, a palavra de sermos sal e de sermos luz, de não sermos vistos, mas percebidos como sal, mas de sermos visíveis como uma cidade edificada no monte. Para a terra, temos que ser sal, mas para o mundo, temos que ser luz. Para a terra, existe um grau de invisibilidade, mas de percepção. Para o mundo, tem que haver um grau de visibilidade. Temos que ser visíveis, tanto quanto uma cidade edificada no monte. Nós precisamos disso. Deixe-me colocar de uma outra maneira. Você, como eu, tem esse sentimento? Não olhem para mim, olhem para Cristo. O problema é que o corpo de Cristo neste mundo somos nós. E se nós queremos que Cristo seja visto, que o corpo de Cristo seja visto,
Nós temos que tornar o corpo visível. Nós vivemos muito a igreja invisível. É hora de nos tornarmos a igreja visível. Eu só não estou dizendo do desejo de visibilidade, que hoje é quase que uma enfermidade, se não é uma enfermidade já, no meio da nossa sociedade. Antigamente, você tirava fotos para você e para os seus. Suas fotos eram suas lembranças, era a captura. Eu acho a foto uma coisa muito interessante, que é a captura de um momento específico. Mas e hoje? Nós tiramos fotos, não para o nosso recordo, mas tiramos fotos para uma espécie de exibição nas redes sociais. Então tira-se 1, 2, 3, 4, 40, para escolher a melhor delas, e dizer, não, nessa aqui está aparecendo uma ruga. E então nós utilizamos, gente, tem gente que eu conheço, tem gente que você conhece. E não estou acusando A, B ou C, por favor, apontando A, B ou C, de forma nenhuma, mas estou dizendo, quantos de nós conhecemos gente que quando você olha a foto, até uma brincadeira agora na rede social, dizendo, e como eu vou provar que sou eu? Nessa foto, porque se trabalha tanto a foto, tanta foto, que a foto é outra pessoa. Se muda isso, se muda aquilo, se clareia isso, se escurece aquilo, se faz assim, se faz assado, e a foto então sai praticamente de outra pessoa, e eu digo, como eu vou provar que sou eu? Porque na realidade não sou eu. Eu vi uma entrevista de um diretor de várias destas revistas, e ele falando sobre as fotos e sobre o tratamento das fotos que vão para as revistas. Ele disse, muitas pessoas teriam uma grande decepção se olhassem as pessoas na sua forma natural. Por quê? Porque nós, mais do que nunca, estamos vivendo um momento de ilusão, ilusionismo dentro da igreja. Estamos vivendo um momento que muitos são como Simão o mago, com astúcia, enganando as pessoas, através de ilusionismos, e de ilusionismos não estou falando apenas de truques ou de mágicas, estou falando inclusive de ilusionismos que vendem imagem. Um ilusionista, ele te engana no que você vê, e você pensa que é algo e que de fato não é, é um truque. Nós não podemos ir por esse caminho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não estou, volto a dizer, dizendo que nós temos que estar nesse exibicionismo barato, que nós não fomos chamados para nos exibirmos, mas para exibirmos a Cristo, fazermos Cristo conhecido em todas as nações. Ou iremos glorificar o nome de Deus, ou iremos vituperar o nome de Deus. Porque a Bíblia diz, por vossa causa é o meu nome humilhado entre as nações, quando o nome de Deus deveria estar sendo glorificado entre as nações. Então,
por que eu estou trazendo esta palavra? Porque, meus irmãos, nós como igreja, nós como ministério, e ouça-me você que está nos assistindo pela live, ou que nos assistirá depois pela live, e faz parte desse ministério. Essa é uma palavra direta para você. Deus está preparando algo extraordinário para acontecer no nosso meio, algo incrível para acontecer no nosso meio, e que em o nosso meio, na terra que Deus nos deu, nós temos que ser sal. Mas no mundo, nós temos que ser luz. E quando nós somos luz, quem nos acende não somos nós. Quem nos acende é Deus. Quem nos acende é o Senhor. Eu orei ao Senhor e peço ao Senhor que Deus nos oriente sempre. Na pesca maravilhosa, Jesus diz: lançai as vossas redes. Redes foram feitas para pescar. Mas não basta haver o barco, não basta haver o pescador, não basta haver as redes. Redes guardadas não pescam nada. É necessário que se atire as redes ao mar. É necessário que se atire a rede às águas, para que a pesca maravilhosa aconteça. Como eu hoje de manhã falei sobre Sansão e disse que o menino crescia, é necessário que nós estejamos devidamente crescidos, desenvolvidos, estruturados, para suportar o que Deus vai fazer no nosso meio. Veja, o profeta diz: alarga o espaço da tua tenda e firma o todo da tua habitação. Por quê? Talvez eu esperasse que dissesse: porque virão ventos. Porque virão condições contrárias, adversidades. Mas diz para alargar e para firmar o todo, não porque as condições exteriores virão atacar, mas as condições interiores irão botar à prova a sustentabilidade da tenda, a firmeza da tenda, porque a Bíblia diz: porque transbordarás. E o transbordar não é um ato externo, mas é um ato agora interno. Porque temos que alargar o nosso espaço. Quando estamos fazendo essas obras físicas, e não só obras físicas, mas obras intelectuais, obras morais, obras de boas obras, obras espirituais, nós estamos fazendo isso porque nós estamos alargando o espaço da nossa tenda e que estamos firmando as estacas, firmando a tenda. Por quê? Porque virá bênção, e a bênção colocará em prova. Todo transbordamento põe em prova a estrutura, põe em prova a edificação.
A Bíblia diz, aquele que construiu sobre a rocha. Nós estamos construindo sobre a rocha. Nós estamos construindo sobre a pessoa de Cristo. Nós estamos construindo sobre a palavra da verdade. Nós estamos construindo sobre a sã doutrina. Por quê? Porque vem um momento em que virá a chuva temporânea e a chuva serôdia. E quando vier a chuva em seu tempo, os rios transbordarão e colocarão em prova o que foi construído. Ou será destruído pelo transbordamento, ou permanecerá de pé. O que foi bem construído e construído sobre o bom alicerce permanece de pé. Alarga o espaço da tua tenda. Firma o todo da tua habitação. Por quê? Porque transbordarás. Meus irmãos, está chegando uma hora em que eu não sei ainda com precisão o que Deus fará. Eu sei com convicção que Deus fará. Tantas vidas hão de se converter. Tantas vidas hão de se converter. E isso não é pela minha capacidade. Isso não é pela tua capacidade. Isso é pelo poder do Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Onde nós vamos perder o conforto de uma pequena igreja. Onde nós teremos que encarar a responsabilidade de um grande ministério. De sermos sal da terra, de sermos luz do mundo, de nos tornarmos uma cidade edificada no monte. Você está pronto para isso? Deus tem me mostrado que nós temos que estar prontos, de uma forma multiministerial. Temos ministérios desde o ensino, a ação social, da música, a palavra, de ministério nos lares, a de cultos na igreja. Temos que estar multiministerialmente preparados na manifestação de todos os dons espirituais, de todos os talentos humanos que Deus nos deu, para servirmos bem ao Senhor. Por isso Deus está dando uma oportunidade de nós, como ministério, como igreja, sediarmos o voo das águias, que eu creio que também é um momento, como uma palavra profética para nós, voaremos como águias. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus se distanciam, como os céus se distanciam da terra. E para que nós alcancemos os pensamentos de Deus, temos que sair da terra. Temos que voar. Temos que voar para capturarmos nos ares, no alto, os altos pensamentos do Senhor. Deus vai colocar tudo em ordem, vai colocar a minha vida em ordem, a tua vida em ordem, porque o nosso Deus é um Deus que ordena todas as coisas. A terra era sem forma e vazia. O que Deus fez com a terra? Deu forma e conteúdo. Ordenou o Senhor todas as coisas, dizendo, etapa por etapa, haja luz, e foi ordenada a luz. A luz não apenas surgiu, a luz surgiu de forma ordenada e se mantém de forma ordenada. O Senhor ministrará as nossas vidas,
Veja, não se acende. Quem acende? Não sou eu que acendo. Não é você que acende. É Deus quem nos acende. Não se ativa. Mudemos a palavra acender pela palavra ativar. Não se ativa a luz em uma lâmpada para deixá-la embaixo, mas sim no alto. Não com um propósito dela brilhar para ser percebida, mas dela brilhar para que os outros sejam iluminados. Iluminados. Sabe, está chegando um momento de grande bênção ministerial. Está chegando um momento em que nós teremos que ter, eu assim declaro, vários cultos no domingo, de modo que você que nunca pregou, prepare-se para pregar. Tem gente que vai ficar até mesmo meio nervoso, meio apavorado. Está chegando o momento de ganharmos jovens, de ganharmos adolescentes. Está chegando o momento de ganharmos famílias para Cristo. Nós podemos crescer dizendo, somos a melhor igreja. Muitas igrejas hoje têm crescido assim. Temos o melhor louvor, temos a melhor mensagem, temos o melhor ambiente, temos a melhor estrutura. É uma estratégia de crescimento que eu não quero julgar. Mas nós temos que crescer ganhando almas para Cristo. Trazendo vidas que hoje estão no reino, estão no império das trevas e que venham para o reino da sua gloriosa luz. Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz, para que os homens, vendo as suas boas obras, glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Se Deus não está sendo glorificado, se os homens não estão glorificando a Deus, é porque está faltando em nosso meio boas obras. Ou então, porque mesmo fazendo boas obras, elas não estão sendo vistas. Elas não estão sendo vistas. Mas, pastor, não saiba a sua mão direita do que faz a sua mão esquerda, para que nós não fazemos as coisas com o propósito de sermos vistos. Não é nós sermos vistos, são as obras serem vistas. Uma das coisas que nós temos que entender é o seguinte: o Dr. Billy Graham disse certa vez, nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não lê a Bíblia, quem lê a Bíblia sou eu e você. Mas o mundo pode ler a Bíblia através da nossa vida, nós vivendo a Bíblia. Nós somos a Bíblia que o mundo lê, que o mundo vê. Para que o mundo conheça a Cristo, é necessário que o mundo nos conheça. Durante muito tempo nós temos nos ocultado, mas é necessário que nós saiamos do conforto da nossa ocultação. Sabe, deixe-me dar um dado sobre essas grandes reuniões, como foi a reunião aqui, onde Jesus pregou o seu sermão da montanha, e que diz, as multidões vieram ao Senhor Jesus.
A pergunta é: de onde vieram essas multidões? Sabe, a Bíblia não fala de números, pelo menos não precisa os números nas cidades, mas fala de números nos desertos. E desertos são lugares em que eu normalmente não esperaria encontrar multidões. Porque nesses lugares afastados, nesses lugares desérticos, houve multidões, como 5.000 homens, que comeram dos pães e dos peixes multiplicados pelo Senhor. Por causa da invasão romana, dizem os historiadores que o povo buscava esconder-se. Esconder-se. Então o povo se escondia. Buscavam cavernas. Eles buscavam se esconder. Havia gente nas cidades, havia gente nas aldeias, havia. Nazaré era algo tão pequeno, era uma comunidade tão ínfima, que embora ela seja citada nos documentos romanos, nos mapas romanos da mesma época, ela nem é colocada. Para você ter uma ideia. E é por isso que de Nazaré pode vir algo de bom. Um lugar desprezado. Mas de lá veio o Nazareno. Quantas pessoas se escondiam? O Senhor colocou uma carga no meu coração e disse: os bons estão se escondendo. Os bons estão se ocultando. Os bons estão se, agora eu direi mais forte, se omitindo. E nós não podemos entrar na omissão. Muito se fala sobre o mercenário. Mas deixe-me dizer uma coisa sobre o mercenário. O mercenário não é em si bom nem mau. O mercenário é alguém pago para exercer uma função, substituir o pastor. Jesus disse: os mercenários fogem. Por quê? Porque não tem cuidado da ovelha. Quem tem cuidado da ovelha é o pastor. A figura do mercenário é uma figura substitutiva à figura do pastor. Onde há pastores, não é necessário haver mercenários. Onde os pastores não estão presentes, alguém tem que cuidar do rebanho. E não cuida do rebanho por amor ao rebanho, cuida do rebanho por salário. Então surgem os mercenários. Sabe, é tanta gente levantando a voz, dizendo a quantidade de mercenários que existe hoje dentro da igreja. Gente com ministério A, B ou C, de um jeito ou de outro, que cobram isto, que cobram aquilo, que cobram aquilo outro. Eles cobrem para cobrir a falta dos bons. Onde estão os bons? A
culpa não é apenas do mercenário, a culpa não é apenas dos que pagam, a culpa é daqueles que deveriam estar ocupando o seu lugar, dando gosto. Sabe, essa palavra me incomoda um pouco, porque se o sal vier a ser insípido, sal sempre dá sabor. É uma característica natural do sal. Como o sal não dará sabor? Porque ele perdeu o sabor? Esse seria um motivo. Mas o grande motivo do sal não dar sabor é porque ele não está presente. Porque se ele estivesse presente, ele daria sabor. Se a luz é acesa e não está iluminando a todos que estão na casa, é porque ela está no lugar errado. Ela tem que estar no lugar certo. Ela tem que estar no alto, para iluminar a todos os que estão na casa. Ou seja, nós temos que ocupar o nosso lugar no alto e o nosso lugar no meio. Nós temos que assumir o nosso lugar, porque vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Há algum tempo, eu não sei se isso acontece com você, eu me senti indignado com algumas histórias que eu ouvi sobre mercenários. Foi então que Deus me disse: você não tem o direito de se indignar, porque o mercenário está ocupando o lugar porque você não ocupa o seu lugar. A culpa é tua. Eu não estou dizendo que o erro de cada um não é o erro de cada um. Eu estou dizendo que a nossa omissão propicia a oportunidade a que todas as coisas erradas aconteçam. A falta do pastor propicia a existência do mercenário. A falta do sal, a falta da luz, propicia a falta de sabor e a falta de iluminação. Tudo por estarmos fora do lugar que deveríamos estar. Muita gente fala hoje: esteja na vontade de Deus, cumpra o propósito de Deus. Mas, meu Deus, o que é estar na vontade de Deus? Ocupe o teu lugar. Saia de esconder-se, de ocultar-se. Eu não estou falando de arrogância, eu não estou falando de soberba, eu não estou falando de orgulho, eu não estou falando de vaidade, eu estou falando de humildemente ocuparmos o nosso lugar na terra e no mundo. O meu lugar na terra é dar sabor. O meu lugar no mundo é iluminar. E se existe uma coisa que para o mundo nós temos que fazer, são boas obras. Amém. Nós temos que fazer boas obras. Não somente boas obras uns para com os outros. Ficarmos beneficiando apenas a nós, mas beneficiarmos o mundo, beneficiarmos vizinhos, beneficiarmos conhecidos, beneficiarmos desconhecidos. Há pessoas que estão
com fome, as pessoas que estão com frio, as pessoas que estão com necessidades, as pessoas que estão com dívidas. O que você está fazendo para ajudá-las? Nós oramos por um governo justo. Nós oramos por uma sociedade melhor. Nós oramos por uma prosperidade que abençoe a todos. Tudo isso é bom, mas nós temos que agir. Dar um prato de comida. Dar um calçado. Fornecer roupa. Nós temos que ir além. Sim, nós temos que investir, nós temos que abençoar vidas em missões. Hoje nós teremos a segunda oferta missionária que vai para o sertão da Paraíba. Que necessidades enormes há lá. E nós queremos abençoar a missionária para que ela leve recursos. Sabe, não adianta falar, não, eu vou dar coisas, eu vou dar quilos. Ela não tem como levar. Fica caro. Às vezes nós damos, em vez de uma solução, damos um problema. Então, se você quer abençoar, dê recurso. Dê um recurso que ajudará. Sabe, nós estamos vivendo um momento de grande crise. A inflação aumenta, as coisas estão ficando num ponto que, principalmente para o pobre, é insuportável. E nós temos que ajudar. Nós temos que ajudar. E se nós vimos o nosso irmão com necessidade, nós temos que ajudar. Basta de um evangelho, desse evangelho que prega dizendo, Deus vai te enriquecer. Não, Deus vai me usar para te atender. Não que Deus não nos possa enriquecer, mas que Deus nos dê um coração bom, preocupado com as pessoas. Por quê? Porque nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. E Deus tem que ser glorificado. Sabe, eu não sou contra uma pessoa prosperar, uma pessoa ser abençoada, mesmo que seja um ministro de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa, Deus não me abençoou, não me salvou, não me deu um ministério para que eu ande com um carro de luxo, para que eu tenha uma mansão. Deus fez tudo isso e me deu um ministério para que eu possa alcançar as vidas e abençoar as vidas. Volto a dizer, não há nada de mal de você viver dignamente, de você ter condições dignas, de você ser abençoado, de você prosperar. Deus sempre é tão misericordioso para comigo, e eu creio que Ele é misericordioso para conosco, e nos abençoa, e faço votos que muitos de nós sejamos enriquecidos, porque eu creio num Deus que pode dar riqueza a você, para que nós possamos atender o maior número de necessitados possível. Oh, que Deus te dê dinheiro. Que você ande com um carro do ano, carro de luxo, eu não sou contra, pelo amor de Deus. Como eu gostaria que todo mundo tivesse, mas eu gostaria que todo mundo tivesse. Agora, sabe o que eu quero? Eu quero que você seja tão abençoado, mas tão abençoado, economicamente tão abençoado, que você chegue para o teu irmão e diga, meu irmão, eu tenho um presente para você.
Está aqui para você. Pode ser um sapato novo, pode ser uma roupa nova. Mas se você é muito abençoado, mas muito abençoado mesmo, pode ser um carro novo. Você pode dizer amém a isso? Amém. Não um carro para mim, um carro para o outro. Pode ser uma casa nova. Para alguém que não tem casa, nós deveríamos ter esse espírito no nosso meio. Mas peraí, pastor, isso aí é muita coisa. Para que você faça isso com facilidade, Deus tem que te dar primeiro um coração desprendido. Rick Warner, aquele pastor que escreveu Vida com Propósito, contou o testemunho que ele deu a sua casa a um pastor que não tinha casa. Deus o abençoou, ele pôde comprar uma casa nova, e o que ele fez com a casa antiga? Ele não vendeu, ele deu. Esse é o nosso espírito. A Bíblia diz que o homem bom, ele não empresta, ele se compadece e dá. Meus irmãos, nós precisamos de uma igreja de verdade, de uma igreja maravilhosa, de uma igreja especial. Entenda bem, eu creio que Deus vai abençoar você extremamente, mas Deus tem um propósito em nos abençoar, é que nós nos tornemos abençoadores, porque vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Estamos para experimentar, e já pela fé cremos que experimentamos um momento de transbordamento, e por isso temos que estender o todo da nossa habitação, firmando estacas, não permitindo que a tenda caia de maneira alguma. Há um transbordamento que virá, no nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nós entregamos esta palavra, pedimos que o Senhor nos abençoe, pedimos que o Senhor nos dê a consciência que, em um sentido, temos que estar no anonimato, não querendo ser vistos, mas percebidos como sal que dá sabor. Em outro sentido, temos que estar sendo vistos como cidade edificada no monte, porque estamos em Cristo. Temos que ser percebidos nesse mundo. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo.